Olá! Nessa videoaula vamos aprender sobre o conteúdo de variável. Por isso, vou mostrar aqui para vocês onde vocês podem encontrar esse material em nossa disciplina Aula 2. Clicando sobre o slide Aula 2, vamos começar a nossa apresentação. Bom, na aula de hoje, como mencionei, a gente vai estar aprendendo sobre variáveis, por que elas são importantes em um algoritmo, como a gente pode utilizar essas variáveis, quais são os tipos de variáveis que a gente pode estar utilizando e assim por diante. Bom, para a gente colocar a mão na massa, eu deixei esse slide aqui para ficar bem representativo para vocês, pois significa que a gente precisa baixar o nosso programa que a gente vai utilizar para construir nossos algoritmos. Então, voltando na nossa disciplina, ele está disponível aqui, basta vocês clicarem. E aí eu já fiz esse processo, né? Aqui em Downloads tem ele salvo, extrair e agora tem ele aqui. É um arquivo compactado que a gente tem um arquivo portable. Basta dar 2 cliques sobre esse arquivo e ele será aberto para nós podermos utilizar. Essa é a cara do nosso Visual G, o que é a ferramenta que a gente vai estar utilizando ao longo do semestre. Lembrando que no encontro virtual eu mencionei que aqueles estudantes, aqueles colegas que desejarem utilizar outra ferramenta de sua preferência, não tem nenhum problema, desde que avisem o professor para que durante a correção de alguma atividade não ocorra nenhuma incompatibilidade, ok? Bom, voltamos aqui para a nossa aula então. Bom, pessoal, na aula 1, vocês podem lembrar que eu havia mencionado sobre valores temporários, certo? Bom, valores temporários são a representação da nossa variável. Então, a variável é a forma de armazenar um valor dentro de um programa. Quando a gente constrói um algoritmo, por algumas circunstâncias, muitas vezes a gente precisa armazenar os valores que a gente está trabalhando. E para isso a gente utiliza o conceito de variáveis. Então, quais valores podem ser armazenados? Podem ser armazenados valores inteiros, então valores positivos e negativos sem ponto. Aqui temos um exemplo ao lado. A gente pode armazenar valores real, do tipo real, valores positivos e negativos com ponto. A gente pode armazenar valores lógicos, que suportam 2 tipos de valores, que são o verdadeiro ou o falso, e valores do tipo caractere. Armazena letras, por exemplo, casa, admin, etc. Tá? Então, esses são alguns tipos que a gente vai estar utilizando ao longo da nossa disciplina de lógica de programação. Vocês podem fazer uma analogia bem bacana aqui com a disciplina de linguagem de programação 1, que vocês estão vendo esses tipos de dados, mas com outros nomes, né? Integer, float, entre outros. Bom, para criar uma variável, pessoal, para criar uma variável, é preciso observar que o nosso Visual G ele tem uma sintaxe muito particular, tá? Então, como é que funciona? Ele requer que a gente insira o nome da variável, 2 pontos, e a gente informe o tipo, tá? Aí, por exemplo, alguns nomes que eu tenho aqui embaixo. Ano, 2 pontos, é do tipo inteiro. Nome, 2 pontos, é do tipo caractere. Teste, 2 pontos, é do tipo lógico. Cálculo, 2 pontos, é do tipo real, certo? Então, notem que eu posso adicionar o nome que eu desejar, porém, o tipo tem que ser aqueles que a gente viu no slide passado. Então, nome de variável. Existem algumas boas práticas na programação que é bom sempre levar em consideração. Por exemplo, não deve conter espaços nem caracteres especiais. Algumas dessas falas que eu vou fazer são boas práticas, outras são regras. Essa é uma delas. Se vocês deixarem espaço entre o nome da variável de vocês, vai acusar um erro. Vocês podem inclusive fazer esse teste para tirar essa dúvida. Somente letras e o caractere underline é permitido, ok? Então vocês têm que cuidar isso aqui também. Algumas outras linguagens permitem que a gente coloque números, que a gente coloque outros símbolos, mas a maioria delas não, tá? Um exemplo aqui correto, nome, underline, aluno, 2 pontos, caractere.
nome aluno, com a letra maiúscula, 2 pontos, caractere. Esses exemplos estão ok. Agora olha só um exemplo incorreto. Nome, traço, aluno, 2 pontos, caractere. O traço não pode ser utilizado na declaração de variáveis, tá? Nome, espaço, aluno também não pode ser utilizado o espaço na declaração de variáveis. Variável é o endereço físico na memória principal do nosso computador, né? Que é representado por um identificador que, ao longo do seu tempo de existência, pode armazenar vários conteúdos de um único tipo pré-determinado. Então, pessoal, olhem aqui um exemplo. A gente tem o nosso identificador, que é o nome da nossa variável, a gente tem o conteúdo que ela vai armazenar e a gente tem o tipo dela. Então, a gente pode ver aqui, o tipo caractere, ele armazena texto. O tipo inteiro, ele está armazenando um número inteiro sem ponto. E um tipo real armazena, então, nossos números com ponto. Se a gente fosse parar para fazer uma analogia, a gente poderia observar que a gente tem a nossa memória, nosso computador, de uma maneira bem simplória, tá, pessoal? Vocês vão ver isso aqui um pouco mais em outras disciplinas. E aí, nela, quando a gente compila o nosso algoritmo, o nosso compilador ele vai dizer, ó, o Fabrício criou a variável nome. Cria essa variável nome aqui nesse endereço de memória e aí os valores vão ficar armazenados nesse ponto, tá? Seguindo aqui, algumas regras para os nomes de identificadores, nome de variável, né? Variam conforme a linguagem. Como eu falei antes, tem linguagens para todos os gostos, né? Na primeira aula a gente falou sobre isso e também nos slides anteriores eu falei como algumas regras devem ser observadas. No geral, devem ser respeitadas essas aqui. Devem começar com um caractere alfabético, podem ser seguidas por mais caracteres alfabéticos e ou numéricos, aí depende muito da linguagem, né? Não é permitido o uso do espaço em branco ou de caracteres especiais. Aqui alguns exemplos, exceto o underline, que pode ser utilizado. Não pode ser uma palavra reservada a uma instrução do algoritmo, tá, pessoal? Por exemplo, a gente já viu que a gente tem o tipo caractere, o tipo inteiro, então a gente não pode chamar a nossa variável caractere, porque ela já é utilizada para outra situação, né? Para definir o tipo da nossa variável. Então isso não pode ser utilizado esse nome, assim como as outras palavras reservadas que a gente vai ver ao longo dessa disciplina. Devem ser significativos. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Pode não fazer sentido nesse momento, porque a gente vai estar desenvolvendo algoritmos bem curtinhos, tá? Mas para pensar em um algoritmo que a gente tenha mais de 1000 linhas. E aí lá no meio do código, o professor Fabrício definiu a variável com o nome A, ou ABC. Ela não dá sentido algum para o que se propõe a armazenar nela, né? Então, é sempre importante dar um nome muito significativo para a variável na hora de declarar ela, senão depois vocês não vão saber para que ela serve, né? E também, né, depois vai vir outra pessoa dar assistência, manutenção nesse código, não vai saber do que se trata aquela variável e vai ter que ficar rastreando no código o que ela faz. Muito mais complicado. Então, é importante já dar um nome bem significativo. Não podem ser repetidos dentro de um mesmo algoritmo ou subalgoritmo. Então, evitar que sejam utilizadas variáveis com o mesmo nome, tá? Aqui é um joguinho de caça ao erro, dá para você dizer assim, para a gente identificar alguns erros. Eu peço que vocês parem um pouco o vídeo e tentem encontrar os erros que vocês identificaram. Eu vou falando eles aqui, mas acho que é legal vocês treinarem essa habilidade. Então, a gente viu que nem sempre é bom iniciar com números, é melhor iniciar sempre com o caractere alfabético. Pode ser que alguma linguagem permita iniciar com números, mas não é o interessante. Essa aqui está ok, essa aqui está usando o caractere especial, essa aqui está ok, essa aqui está usando o caractere especial, essa aqui está usando um espaço em branco que não pode, essa aqui está usando um caractere especial que não pode, e aqui novamente o caractere especial que não pode, tá, pessoal? Eu estou falando bastante sobre declarar variáveis, sobre atribuir valores a uma variável. Para a gente trabalhar com o Visual G, ele usa uma sintaxe. Memorizem essa palavra, sintaxe, a forma como as coisas são descritas dentro do programa, tá? A forma como a gente escreve o nosso algoritmo para
o Visual G entender, para o compilador do Visual G conseguir funcionar. Então, ele possui uma forma muito simples de a gente fazer a atribuição de valores à variável, que é utilizando esse símbolo aqui. O nome da variável fica à esquerda, lembrando, né? Sempre à esquerda, e o valor fica na direita. Então, por exemplo, aqui esse código que a gente tem, que é só de atribuição de valores. Primeiramente, a gente define os nomes de variáveis, a gente declara a nossa variável ano, vai ser inteiro, a gente declara nossa variável nome, caractere, a gente declara a nossa variável teste, lógicos, e a nossa variável cálculo, real. Aí a gente inicia nosso algoritmo. Observem que para a variável ano, a gente atribui o valor 2018. Para a variável nome, a gente atribui o valor fulano. E aí é muito interessante a gente ver que, quando se tratar de caractere, a gente precisa usar aspas duplas, tá? Porque são vários caracteres. Na variável teste, a gente atribuiu o valor verdadeiro, porque, lembrem, valores lógicos são verdadeiro ou falso. E a variável cálculo, a gente consegue atribuir valores com ponto. Entrada e saída. Então, cada linguagem ela possui uma forma específica de ler e escrever valores, tá? Então, o comando de leitura é a forma como a gente vai fazer com que a gente dê entrada em valores ao nosso algoritmo. Então, por exemplo aqui, leia, coloque aqui o nome de uma variável criada. E com isso, quando a gente fizer esse teste aqui, o sistema irá parar, o Visual G irá parar e irá solicitar que o usuário digite alguma coisa. Faz com que o programa aguarde o usuário digitar algo, o que foi digitado será colocado na variável informada, e daí, lembrando, como eu mencionei anteriormente, isso ficará armazenado na memória do computador. Por isso, tomar cuidado para digitar valores que são do tipo correto da variável. Vamos fazer um teste daqui a um pouco, mostrando o que acontece quando a gente digita um valor que não é aceito naquela variável, tá? Então, por exemplo aqui, valor nota, leia nota. Vou fazer aqui com vocês, eu vou só pedir um minutinho para mim aumentar o tamanho da fonte para vocês acompanharem melhor de casa. Bom, temos o nosso algoritmo, eu vou copiar esse algoritmo aqui, tá? Bom, a gente tem a nossa variável nota, ela é do tipo inteiro, então só pode números. E aí, no início, eu vou digitar a função leia nota, e aí eu vou vir aqui na algoritmo executar, ou F9 para quem gosta de atalhos, tá? Observe que quando eu faço essa operação, é aberta essa tela para mim. Professor, não está mostrando nada em tela, mas aqui ao lado diz que iniciou a execução. O que isso quer dizer? Lembre que eu falei que quando a gente usar o comando leia, ele vai fazer com que o programa aguarde o usuário digitar algum valor? É isso mesmo que o nosso programa está fazendo. Ele está aguardando nós digitarmos um valor. 9. Digitei 9, encerrou o programa. Agora eu vou fazer um teste para simular um erro. Temos uma variável que é do tipo inteiro, eu vou digitar uma palavra, um caractere. Olhem só, pessoal. Essa tela é muito importante, a gente tem que aprender a fazer a leitura dessa tela. Aviso, Visual G encontrou o seguinte problema em seu algoritmo na linha 9. Esperava uma expressão do tipo inteiro. Então aqui já dá para deduzir que se esperava uma expressão do tipo inteiro é porque a gente digitou um valor que não podia, certo? Então, conteúdo da linha, ele mostra o que tinha, e aí a gente pode ir lá ver o que aconteceu. Eu vou clicar em terminar e vou ver o que aconteceu, né? Tá aqui, ó, na linha 9, observou que o meu leia nota, o nota é o inteiro, e eu digitei a letra A, por isso que aconteceu o erro. Cada linguagem de programação possui uma forma também de apresentar a saída para o usuário. Observem que a gente aprendeu como enviar valores para o computador, né? Que é o comando leia. Mas o comando escrita,
a gente consegue fazer com que ele escreva valores em nosso algoritmo. Então, por exemplo, aqui está o nosso código, eu vou vir aqui abaixo agora. A gente leu a nota, vou escrever essa nota. Vocês acham que ele vai apresentar o número 9 que a gente fez antes ou a letra A que a gente fez antes? Bom, quem optou por uma das duas alternativas errou em ambas, tá? Porque assim, quando a gente termina a execução do nosso algoritmo, como eu fiz antes, ele apaga da memória aquele valor. A gente vai ter que executar novamente, F9, e informar novamente um valor, 9. E aí ele escreveu novamente o valor que a gente informou. Quando eu apaguei agora, ele já apagou da memória também. Eu estou achando essas mensagens muito simples, eu não estou achando que isso informe ao usuário do que se trata aquele número 9. Muito bem, a gente pode trabalhar as mensagens. Por exemplo, a gente tem o nosso comando escreva, que eu mencionei que é o comando de saída de informações, que a gente apresenta a informação na tela do nosso usuário. Então eu posso adicionar algumas informações extras. Para isso, quando a gente trabalha com palavras, lembre como eu falei anteriormente, a gente tem que usar aspas duplas. O valor da nota é... E aí, eu posso colocar uma vírgula, nota. Com isso, pessoal, a gente vai estar fazendo essa apresentação dessa linha e buscando o valor que foi armazenado aqui em cima na variável nota. Vamos lá, algoritmo executar. 9, ele apresentou o 9 e aí ele falou, o valor da nota é... Eu quero que isso aqui apareça em uma nova linha. No Visual G a gente tem essa palavra reservada que é escreva e a gente tem a palavra reservada que é escreva L, que significa escreva linha. Então ele dá uma linha em branco na escrita que vai aparecer em nossa tela. Então, clico novamente em algoritmo executar, vou colocar o número 9 e olhem só, ele deu uma quebra de linha para os valores, certo? Mas ainda assim, aquela leitura de dados não está muito adequada. Vamos melhorar isso. Escreva, digite uma nota. Agora vai fazer mais sentido, né? Algoritmo. Olha só, agora a gente está mostrando uma mensagem para o nosso usuário. Digite uma nota, 8. E ele vai apresentar, o valor da nota é 8. Tá, pessoal? Então é muito importante entender a diferença entre o leia e o escreva. O leia, a gente vai estar enviando informações para o computador. E o escreva, a gente vai estar apresentando as informações do computador em tela. Agora vocês vão recriar os exercícios da aula 2. Então vocês podem pegar os slides 4, 10 e 12 e reproduzirem todos eles no Visual G, tá? Antes de eu encerrar essa videoaula, eu gostaria então só de mostrar mais um pouquinho sobre a ferramenta. Então aqui a gente tem a área de trabalho nossa, né, em que a gente vai digitar o nosso algoritmo. É muito importante manter a estrutura, né? O nome do algoritmo, a seção de variáveis, onde a gente vai declarar variáveis, o início, onde a gente vai escrever o nosso código, e o fim do algoritmo. Se a gente apagar alguma dessas instruções que estão na estrutura, o algoritmo não irá funcionar. Observem que quando eu cliquei em algoritmo F9, ele fez o início da execução, ele apresentou então as mensagens que foram apresentadas aos usuários e apresentou a instrução de que foi finalizada a execução. Para que serve isso aqui? Para a gente ter uma ideia de tudo o que foi feito durante a execução do algoritmo. E aqui a gente consegue ver as variáveis que foram criadas em tempo de execução, ou seja, enquanto o algoritmo estava sendo executado, ele criou a variável nota do tipo inteiro e o usuário, ao informar um valor, informou o valor 8. Para salvar o nosso algoritmo, a gente tem a opção salvar. Para abrir, caso você já tenha o algoritmo, a gente tem a opção abrir.
Para quem quer inserir número de linhas, é vir aqui em exibir número de linhas, que está apresentando para nós os números de linhas, é importante isso para se localizar no programa. Executar está aqui. A gente também tem opções aqui em ferramentas para aumentar a fonte.